cultura de colocar Jesus no centro, comunicar, de forma clara, que a razão de ser igreja é Jesus, e fazer isso de forma enfática, inspiradora, inteligente e planejada. A cultura de ser uma igreja feita para pessoas imperfeitas. A palavra de Deus nos ensina que são os doentes que precisam de médico e não os sãos. A cultura de fazer com excelência. Isso significa dizer que não se faz de qualquer jeito. Fazemos o melhor ou fazemos o melhor. Não existe outra alternativa. A cultura de ver a graça de Deus em todas as coisas e para todos. Se chegamos até aqui, foi por meio dele, Jesus. Se somos o que somos, é por causa dele, Jesus. A cultura de fazer o que ninguém está fazendo para alcançar quem ninguém está alcançando. Amamos ousar, arriscar e fazer diferente. Oi. Tem que ligar, né? É importante. Oi. Oi. Som. Oi. Oi. Chegou aí? Tá ligado. Oi, oi. Som. Oi. 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 Som. Oi. Chegou? Não? Sim ou não? Não. Tá dividido. Não? Agora sim. Graças e paz, irmãos. Deixa eu fazer logo um tratado com vocês aqui. Levanta a mão e seja sincero. Quem que está aqui hoje, ao final do culto, geralmente você sai para comer em algum lugar? Levanta a mão, bem alto para eu ver. Você que não sai, você que não levantou a mão, deixa de conversa. Você sai. Deixa eu pedir algo a você. Passe na nossa cantina. Como Magdiel bem falou, ela tem um objetivo muito nobre, que é viabilizar a entrada no nosso inside, que vai demandar um recurso, um investimento. Então passe lá, compre lá a sua casadinha e realmente faça esse investimento para que jovens possam ser abençoados, aqueles que não trabalham, adolescentes que não têm condições, para que eles possam ser abençoados. Amém? Posso contar com vocês? eu vou deixar passar essa. Mas antes, eu queria identificar você que está nos visitando aqui hoje à noite. Antes de qualquer coisa, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, é uma honra, um prazer, um privilégio ter você aqui. E eu queria que você levantasse sua mão para você receber uma lembrança. Aqui dentro tem algo assim muito especial, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então você que está nos visitando, levanta a tua mão até você receber essa sacolinha, por favor. Glória a Deus, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Será que a igreja pode celebrar os nossos visitantes? Sintam-se em casa, é muito bom ter você aqui. Amém? Está todo mundo bem? Todo mundo preparado? Sim ou não? Me ajudem. Quero falar com você hoje a respeito de um tema, de uma mensagem que tem mexido muito comigo, que é quem está no controle. Eu gosto desse tipo de mensagem, desse tipo de abordagem, porque ela, em um período como esse, em uma época como essa, ela é muito importante para que nós possamos fazer uma avaliação daquilo que nós esperamos acerca do ano novo que se inicia. Eu não sei você, mas eu adoro essa época do ano. Acho que eu já falei isso aqui em outras oportunidades, porque é uma possibilidade, é uma oportunidade que eu tenho de medir aquilo que eu vivi no ano que passou e gerar expectativa e vislumbrar aquilo que eu quero viver nesse novo ano. Amém? Então essa é uma pergunta muito importante. Quem controla a sua vida? Quem controla a minha vida? E é importante
ter a noção exata de quem está no controle. Porque existe um ambiente favorável a, se eu perguntar a você, quem está no controle da sua vida? Você está num culto, você passou por um momento de louvor maravilhoso, então você está tendencioso a dizer que de fato, pelo ambiente e pela atmosfera gerada, você levantar a sua mão e dizer, não, é o Senhor quem controla a minha vida. Só que a pregação do Evangelho, pelo menos eu entendo assim, a pregação do Evangelho, ela não precisa ser suficiente apenas para o domingo, ela tem que valer na segunda-feira também, amém? Ela tem que fazer sentido na segunda-feira também, amém? Mas eu não sei você, mas na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que nós, seres humanos, temos uma dificuldade enorme em confiar em algo que não somos nós que estamos controlando. Naturalmente, nós temos uma dificuldade de confiar em alguém que não somos nós a controlar algo em que nós estamos inseridos. Quando não somos nós exercendo o controle, quando não somos nós controlando a situação, nós temos uma resistência em confiar em alguém que não seja eu. Sim ou não? Só eu que penso assim? Está sobrando alguma coisa aí, né? Mas desde as pequenas coisas nós temos essa dificuldade, nós temos essa tendência. Deixa eu dar um exemplo. Você já precisou se ausentar de algo, de alguma atividade, por exemplo, que você faz, e você desenvolve essa habilidade, essa tarefa, essa responsabilidade muito bem, e você em um determinado momento precisou se ausentar dela e deixar outra pessoa fazer aquilo por você. Naturalmente você fica desconfiado de que aquilo não vai ser tão bem feito por aquela pessoa como era tão bem feito por você. Sim ou não? Me ajudem. Amém. Precisamos ser uma igreja viva, vibrante, amém? Isso ajuda os pregadores aqui em cima, faz com que a gente pense que a gente está indo bem, sabe? Mas se a sua resposta foi sim, certamente você passou por algo assim, por uma dificuldade dessa, dizer, caramba, será que a Aline vai fazer do jeito que eu faço? Homem, será que aquela pessoa vai conseguir controlar a situação tão bem quanto eu? Um detalhe, quem aqui tem habilitação? Carteira de motorista. Você, quando tirou a sua carteira de habilitação, isso eu acho que é algo que acontece com todo mundo. Quando você tirou a sua habilitação, você levou um carona com você? Alguém andou com você? Você recém-habilitado, você teve o prazer, o privilégio e a honra de andar com um abençoado carona? Sim ou não? Meus irmãos, abençoados sejam vocês, caronas. Mas você já percebeu que nessa época, quando você estava dirigindo ali, você estava recém-habilitado, empolgado, andando ali, controlando o seu carro, que você olhava para o lado, a pessoa que estava do lado também estava dirigindo com você? E pior, ela ia fazendo um relato do que estava acontecendo de 2 em 2 minutos. É assim ou não é? Olha a lombada. O carro está parado, viu? Eu lembro que quando eu estava aprendendo a dirigir, meu pai falou assim, para você aprender primeiro, antes de pegar um carro, observe tudo que eu faço. E quando eu começava a observar os movimentos que ele fazia, né, nos pedais, na marcha,
Meus irmãos, era batata. Quando ia aproximar, quando vinha chegando um ônibus assim, na faixa do meio, e ele estava na da esquerda, a minha mãe, ela ia se espremendo no banco, e o pé dela ia empurrando assim, como se ela estivesse freando o carro, e ela ia, desce o ônibus, e ele olhava assim, eu estou vendo, porque a visão de quem está no controle é diferente de quem está no carona. Existe alguém que está controlando a situação, que está ciente do que está acontecendo à frente, nas laterais e atrás. Até hoje eu passo por isso. Larissa é muito boa em me avisar as coisas que eu já estou vendo. E a minha resposta geralmente é, quando a lombada. Obrigado, amor. Obrigado por avisar. Geralmente a minha resposta é essa. Mas tem gente que responde, quer vir dirigir? Não faça isso. Não faça isso porque a pessoa pode se ofender. Mas é assim ou não é? As pessoas, elas querem ter o senso de controle, o senso de pertencimento, controlar todas as situações. Nós somos assim, o ser humano é assim. Mas fazendo uma analogia do motorista com Deus, existe um motorista que está tendo a visão plena da sua vida. Uma visão que talvez você não esteja tendo, uma percepção que você não esteja tendo, mas Ele está tendo. Mas por que é mais fácil confiar em mim? Porque eu confio mais em mim do que em outra pessoa. Porque eu me conheço. Porque eu sei da minha capacidade. Eu conheço as minhas falhas. Eu conheço os meus limites. Eu sei até onde eu posso ir. Então, Alisson, não tem problema confiar em você. Mas sabe qual é o problema? O único problema de confiar somente em você mesmo? O problema é você mesmo. O problema sou eu. Porque eu falho. Porque eu erro. Porque eu sou limitado. Porque nós somos limitados. Mas eu não quero falar, eu não quero te convidar a confiar em qualquer pessoa nessa noite. Eu não quero que você confie o controle da sua vida a alguém que falha. Na verdade, o convite para nós nessa noite é que de fato a nossa vida ela seja confiada a alguém que nunca falha. A Bíblia diz que existe alguém que nunca falha. A Bíblia diz que existe alguém que nunca muda. A Bíblia diz que existe alguém que controla todas as coisas. E existe um Deus que ao som da sua voz todas as coisas acontecem. É sobre esse Deus que eu convido você hoje a embarcar comigo nessa mensagem, para que nós demos permissão a esse Deus, para que Ele de fato controle a minha e a sua vida. Amém? Ele não erra, Ele não falha. Provérbios 3, 5 e 6 diz o seguinte. Provérbios 3, acho que vai aparecer no telão, vai sim. Mas diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Há poder quando colocamos Deus em primeiro lugar. Há poder quando nós confiamos nesse Deus.
Há poder quando nós anulamos aquilo que achamos que conhecemos. Entregamos a nossa confiança total e absoluta a Ele, porque nós podemos falhar. Na verdade, nós estamos fadados a isso. Mas existe um Deus que não falha. E é nesse Deus que nós precisamos depositar a nossa confiança. Confiar no Senhor é ter a certeza, é ter a convicção de que apesar de mim e de você, Ele não falhará. Apesar de nós, Ele não falha. Amém? E há uma história na Bíblia que demonstra isso. Certamente você conhece, mas é uma história que retrata que Deus nunca nos abandona, que Ele nunca deixa de controlar uma situação, e ainda que as circunstâncias estejam descontroladas, Ele ainda estará lá. Que está lá em Êxodo, capítulo 13, nós vamos ler do 17 ao 20. O povo de Israel estava cativo há 400 anos. Eram escravos há 400 anos. E recebem uma promessa de libertação. E Deus levanta um homem, chamado Noé, para libertar esse povo. Amém? Quem disse amém aí? Moisés. Levanta Moisés para conduzir esse povo. Êxodo 13, 17 a 20. Deixa eu abrir aqui. Não quero usar o telão, porque eu estou com Bíblia nova e eu quero ler nela. Êxodo 13, 17, diz assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. E os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia dito aos filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio, e vocês levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etam, junto ao deserto. Até aí, por enquanto. O primeiro ponto dessa mensagem é que Deus sempre sabe o melhor caminho. Amém? Deus sempre sabe o melhor caminho. 400 anos se passaram, irmãos. Eles recebem uma promessa de libertação. 400 anos se passam. E de repente, nessa condução para a liberdade, dois caminhos são apontados. Um caminho curto e um caminho mais longo. E Deus, olhando para aquele povo, diz: olha, se eu mandar o povo pelo caminho mais curto, eles vão voltar para o Egito. Ou pior, eles vão desejar voltar para o Egito. Eles não estão preparados. E isso me faz pensar, e não tem como não comparar, não tem como não fazer uma analogia com a nossa vida.
se fôssemos nós, com a capacidade de escolher esse caminho? Pare para pensar. Você está há 400 anos esperando o cumprimento de uma promessa. 400 anos. 10 gerações, se nós formos contabilizar, cada geração com 40 anos. 400 anos esperando. E 2 caminhos aparecem diante de você. Um curto e um longo. Qual você escolheria? Eu escolheria o curto. Não é assim que a gente pensa? Mas eu já estou há 400 anos esperando a libertação. Se existe um caminho mais curto que vai apressar a minha libertação, por que eu vou escolher um caminho mais longo que vai retardar o cumprimento da promessa? Mas Deus escolhe o caminho longo. O entendimento de Deus naquele momento é que deixar com que eles seguissem pelo caminho mais curto, no momento errado, faria com que eles voltassem ao ponto de partida, voltassem à escravidão. Era necessário ir pelo caminho mais longo. E meus irmãos, se na sua vida, nesse momento, Deus não está te permitindo ir pelo caminho mais curto, entenda algo em nome de Jesus, é porque você não está preparado para esse caminho. Amém? Se nesse momento, aquela porta que você tanto quer, tanto clama, tanto espera, se ela não se abriu, eu tenho 2 opções para você. A primeira delas é que a resposta de Deus é não. Esquece essa porta. Ponto final. Não é não. A segunda opção é não ainda. Você não está pronto. Espere. Você não está pronto. Jovem, escute isso. Você não está preparado para aquela porta que você tanto clama, tanto pede. É você mesmo que tem colocado essa porta acima do seu relacionamento com Deus. Ainda não. Amém? Ainda não. Você não está preparado, você não está preparada. Ele sabe o melhor caminho. Ele sabe. Então talvez seja a hora de agradecer a Deus por Ele fechar certas portas. Talvez seja a hora de desenvolver maturidade suficiente para entender que certos relacionamentos precisam continuar com a porta fechada. Deus não te leva por um caminho longo para te prejudicar. É para te proteger. Ele não trabalha te prejudicando, não é assim que funciona com Deus. Ah, mas eu quero uma namorada. Quantas vezes eu ouvi isso? Eu preciso de uma cremosa. Eu preciso de um brotinho. Quantas vezes eu vi jovens sentando comigo. Alisson, eu quero, porque eu quero me aprofundar no meu relacionamento com Deus, com essa pessoa. A primeira coisa que acontecia quando o namoro começava eram os 2 distantes de Deus. Papo furado, balela, me empolguei, falei, tô leve. Mas é isso que acontece, porque queria mais um namorado do que o Senhor. Amém? Meu Deus.
Vamos fazer uma analogia rápida. O caminho mais curto representava o regresso do povo ao Egito, amém? Correto? Diz amém. Vai na onda. O caminho mais curto representava o regresso do povo à escravidão. Para pensar, parece com a gente. Porque se Deus abre certas portas, quando não deveria abrir, ou quando nós forçamos a entrada em certas portas que deveriam permanecer fechadas, essa porta pode significar o teu regresso a uma vida de escravidão. Está entendendo como é que funciona? Então é por isso que o Senhor, enxergando, porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Ele não enxerga o início, Ele já enxerga o final, é Ele prevendo, vendo, enxergando que essa porta você ainda não está pronto para entrar por ela. Chega, eu me enrolei. Se você entendeu, diga amém. Eu já cansei de ouvir histórias assim, jovens que tinham tudo. Falo de jovens porque é o público que eu trabalho, irmãos. Mas existem outras faixas etárias que também passam por isso em outras áreas. Mas eu já cansei de sentar, dizer: meu filho, não é a hora. Espera um pouco. Não está na hora. Não, mas eu sinto que é o que Deus quer. Tua cara. Eu sinto que é... Ai, meu Deus do céu. E os dois se vão. E meus irmãos, especialmente vocês do Inside, prefiram o Senhor. Você que está aqui hoje, independente da área, independente da circunstância, prefira o Senhor. Ele sabe qual é o melhor caminho. Êxodo 13, 21 e 22. Diz assim: durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, e nem a coluna de fogo de noite. O segundo ponto dessa mensagem é: Deus vai sempre à nossa frente. Deus nunca nos abandona. Não precisa abrir, mas eu vou ler Êxodo, capítulo 14, do 1 ao 4, que diz assim: disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de fronte a Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. O faraó podia achar que eles estavam confusos, que eles estavam perdidos. Mas aqueles que confiam no Senhor jamais serão confundidos. Amém? Aqueles que confiam no Senhor jamais serão confundidos. O fato, escute isso, o fato de você não estar indo na direção de todos aqueles
do teu trabalho não significa que você está confuso. O fato de você não fazer as mesmas coisas que todos os seus amigos na sua escola não significa que você está confuso. O fato de você não dar ouvidos às balelas que falam na sua faculdade não significa que você está confuso. Significa que você confia em Deus. Significa que você confia em Deus. Você não está confundido. Pode vir, amor. Quer dizer que você confia em Deus. Aqueles que confiam no Senhor nunca serão confundidos. João 10, 27 e 28 fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Aqueles que ouvem a minha voz jamais serão confundidos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quantas ovelhas temos aqui hoje? Eu as conheço, diz o Senhor. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. Ninguém poderá arrancar das minhas mãos. Você confia em Deus? Você confia em Deus? Você não está perdido. Você não está sozinho. Porque Ele vai à tua frente. Você não está sozinho. Porque Ele vai à tua frente. Todas as coisas podem cooperar para que você tenha uma vida destruída, mas Ele vai à sua frente. Ainda que o mundo diga que não, Ele vai à tua frente. Ele não solta a tua mão. A palavra diz que absolutamente nada, nem ninguém poderá te arrancar das mãos do Senhor, porque Ele vai à sua frente. Então as incertezas podem vir, o medo pode vir, a insegurança pode vir, mas Ele vai à sua frente. Os obstáculos, o caminho pode ser mais longo, pode ter um deserto, pode ter obstáculo, pode ter pedra, mas Ele vai à sua frente. E se Ele vai à sua frente, deixa eu te dizer algo. É impossível passar por Deus. Ele está com você. Obrigado, amor. Nada, absolutamente nada pode te separar desse Deus. Deus combate sempre a nosso favor. Fique de pé no seu lugar. Eu estou terminando. Ele combate a nosso favor. No capítulo 14, no versículo 10 ao 16, diz o seguinte: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor, disseram a Moisés:
Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto. O que você fez conosco nos tirando de lá. Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. Olha o que esse povo fala, meu irmão. E Moisés responde ao povo: ei, não tenham medo, fiquem firmes, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará. O povo começa a reclamar, o povo começa a murmurar, e eles olham para Moisés, porque alguém tem que levar a culpa, e dizer: por quê? Será que foi por falta de túmulos que você nos trouxe para morrer no deserto? Por que você nos tirou de lá? Isso porque eles olharam para trás. A partir do momento que eles olham para o passado de escravidão, eles querem desistir do futuro que Deus reservava para eles. E perceba que eles avistaram os egípcios, eles não foram tocados. E nós temos a tendência às vezes de olhar, de avistar um problema, e a gente absorve aquilo e quer largar tudo, quer desistir, quer parar no meio do caminho. Talvez você tenha chegado aqui hoje dessa forma, negociando o teu futuro por causa do teu passado. E talvez o Senhor queira te dizer hoje: ei, tenha calma, não tenha medo, eu estou trabalhando ao teu favor. Ei, fica calmo, não tenha medo, ainda que todas as coisas trabalhem contra você, eu estou trabalhando ao teu favor. Ei, fica calmo, não tenha medo, eu estou trabalhando ao teu favor. Meu querido, que o seu ano seja espetacular na presença do Pai. Ele sabe qual é o melhor caminho para você. Se você chegou até aqui hoje, foi porque Ele te trouxe aqui, porque Ele sabe qual é o melhor caminho. Você está no deserto? Glória a Deus. Deserto é lugar de aprendizado, lugar de aproximação com o Pai. Ele não quis te prejudicar, Ele está te protegendo. Seja grato a Ele, entenda o que você está passando. Ele está com você, Ele está segurando, aleluia, a tua mão. Ele segura a tua mão, Ele combate por você e com você. Então fica calmo, não tenha medo, Ele está trabalhando ao teu favor. Quantos creem nisso? Diga: meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Diga, se você crê, diga: Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, estás aqui, diga: estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, aleluia. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei.
adorarei. Estás aqui, aleluia, curando multidões. Eu creio nisso, Deus, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, diga aí, transformando a sua história. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esses dias eu estava conversando com um jovem e ele falou o seguinte para mim: nossa, Alisson, um ano mal começou e já está aí acontecendo tudo isso de novo, influenza, Covid, Omicron, mutação, Celta. Como é que eu vou conseguir sobreviver esse ano? E eu fiquei com aquilo na minha mente. Porque nós temos a tendência natural de esquecer de onde Deus nos tirou, de tudo que Ele nos livrou até aqui, e focamos no problema. E a minha pergunta para ele foi: mas olha para trás, você está inserido nesse caos, mas você está aqui conversando comigo, você está bem, você está saudável. Então desenvolva no teu coração a gratidão a Deus, porque até aqui Ele te sustentou. Como o George falou no início, Ebenezer, até aqui nos sustentou o Senhor. Por quê? O povo começou a reclamar e esqueceram de onde Deus havia os tirado. E porque eles viram um problema se aproximar, eles ficaram loucos, desesperados e esqueceram tudo aquilo que Deus já havia feito. Mas a verdade é que Ele nos sustenta quando a gente nem vê. Será que você pode começar a cantar isso com toda a sua força? E essa é a sua oração nessa noite. Me sustenta até quando? Mesmo quando não vemos, Pai. Declare isso. Ele está no controle. Ele está no controle. Me sustenta. Mesmo quando você não vê, mesmo quando você não percebe, é Ele, é o Senhor que está no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás, me sustenta. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto.
Quem vai controlar a sua vida em 2022? É Ele, amém? Você que nos visita, você que nos assiste, foi uma honra, um privilégio passar esse tempo com você. Você que veio hoje pela primeira vez, não esquece de dar uma passadinha no nosso lounge. Os nossos voluntários já estão aí com as plaquinhas, esperando para bater um papo rápido com você. Tem um lanchinho lá especial para você, amém? Meus irmãos, quarta-feira tem quarta dimensão, eu espero você aqui. Deus abençoe a nossa semana, Deus te livre de todo o mal, que os anjos do Senhor sejam acampados ao teu redor, e em nome de Jesus tenhamos uma semana maravilhosa, com Ele no controle da nossa vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vá em paz.